Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. Eu estava vendo uma matéria sobre a possível invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Várias matérias falando, algumas reportagens falando sobre a Rússia está planejando uma invasão à Ucrânia. E muitos estão assustados, principalmente os cristãos, porque há aquele sentimento de pavor, de terror. Será que isso pode gerar uma guerra mundial até? Bom, gente, vamos tratar da seguinte forma. Jesus, ele avisou que nós ouviríamos sobre guerras e veríamos guerras. Ele diz em Mateus 24, vocês vão ouvir rumores de guerras e vocês vão ver guerras, né? Mas é necessário que tudo isso aconteça, mas não tenha medo, ainda não é o fim. Então ele deixa esses alertas. Primeiro ele diz que essas coisas, elas iriam acontecer como elas estão acontecendo, e elas são necessárias a acontecer. E ele diz para nós não termos medo e diz também que isso ainda não é o fim. Então, Jesus alertou que guerras, rumores de guerras, e no contexto de Mateus 24, ele alerta também sobre outros sinais que indicam aquilo que nós conhecemos como o princípio das dores. O mundo caminhando para o princípio das dores, ou o mundo vivendo o princípio das dores, mas ainda não o fim. Ainda não é o fim. Então, tudo o que está acontecendo no mundo, guerras, fome, violência, vírus, toda essa pandemia, tudo isso, se você para observar, você analisa com as profecias bíblicas, principalmente com o que Jesus fala em Mateus 24, além de apostasia, de falsos mestres surgindo, falsos cristos, pessoas surgindo dizendo que são Jesus, que são o Salvador, outros até são vistos como sendo a última esperança das pessoas, né? Tem gente aí que deposita sua esperança em política, em governo, em homens e mulheres, em profetas, em apóstolos e tudo mais. Mas o que nós devemos parar e refletir é que tudo isso indica, aliás, tudo isso está de acordo com o que Jesus falou em Mateus 24. Por isso, o que eu tenho a dizer para você é se prepare para tudo o que está por vir. E a única maneira de estarmos preparados para os eventos futuros, os eventos vindouros, é estarmos com Cristo. Um dia Jesus vai voltar, nós não sabemos quando, nós não sabemos em que hora, nós não sabemos nada, a não ser o que ele diz. Ele vai voltar, é isso que nós sabemos. Mas nós não sabemos a hora. Nós não sabemos o momento do retorno do Filho do Homem. Nós não sabemos o momento em que Cristo vai retornar. Mas ele deixou sinais, ele deixou avisos, ele profetizou coisas que aconteceriam para que nós ficássemos alertas. E somente se você for um cego, se você for um surdo espiritual, é que você não vai conseguir entender tudo o que está acontecendo. Pois todo esse cenário foi profetizado por Jesus. Isso indica que ele vai vir agora? Não. Isso indica que nós estamos passando pela grande tribulação? Não, longe disso. A grande tribulação vai ser incomparável. Isso indica que nós estamos no fim? Não. Isso indica que nós estamos no princípio das dores. E nós precisamos estar com Cristo. Acorde, pare de brincar de ser cristão, pare de brincar com o evangelho, pare de buscar falsos mestres, pare de buscar ensinamentos que apenas agradam o seu coração, pare de viver uma vida cristã falsa, mude de verdade, pare de se lambuzar no pecado, pare com isso, se converta, se arrependa de verdade, e entregue-se verdadeiramente a Cristo. A vinda de Jesus nós podemos entender da seguinte forma: quando ele virá, o dia em que ele vai retornar, ou o dia da nossa morte. Porque quando nós morremos, diz Hebreus que segue o juízo.
Ou seja, quando a gente morre, acabou. Não tem mais oportunidade de salvação, de perdão, não tem mais. É durante a vida, é durante essa passagem, essa vida passageira, que nós podemos então nos arrependermos. Se morrermos hoje, a pergunta que fica é aquela que Jesus faz: louco, se essa noite te pedirem a tua alma, de quem será? Pense nisso, tá bom? Não tenha medo desses conflitos. Mesmo que surja uma terceira guerra mundial, ela não vai destruir o nosso planeta. O fim da história humana, ela será dada com o retorno de Cristo, do Cristo glorioso.